Fala galera, beleza? Bom, então, eu vou tentar compilar aqui rapidinho é, um- um- uma análise econômica sobre o Brasil, tá? Vou falar alguns pontos importantes para a gente ter alguma noção de como está o Brasil atualmente. Então, o primeiro gráfico é sobre a carga tributária brasileira, né? Eu vou pegar aqui uma canetinha para auxiliar a gente. De 2010 a 2019 em porcentagem do PIB, tá? Ou seja, a gente consegue observar aqui que tem uma variância entre 32 a 33%. Isso quer dizer que o Brasil, de tudo que ele arrecada, todo o PIB, que é todo o produto interno bruto, toda a produção de bens e serviços aqui no Brasil, 33% é destinado para o pagamento de tributos, de impostos. A gente vê que 22% é para o governo federal, 8% é para o governo estadual e cerca de 2% para o governo municipal, totalizando 33%. Ou seja, a gente paga muito imposto. Isso não é segredo para ninguém, tá? Continuando, a gente tem aqui um gráfico também de 2010 a 2019 sobre a evolução de despesas do governo, né? Ou seja, como o governo vem evoluindo aí seus débitos, suas despesas. Em 2010, o governo pagava 74% do PIB, era despesa. A partir de 2015, a gente passa a pagar 100% e só vem diminuir agora em 2019 e 2020. A gente vem numa queda aqui em 2016, 2017, que aí foi o governo Temer e depois o governo Bolsonaro. Então a gente veio numa queda aí. E aí até 2015 teve o impeachment da Dilma, enfim. Depois de 2016 a gente começou a ter uma retomada, começou a diminuir os gastos e agora está em 99%. Mas ainda é muito alto, é cerca de 100% do que a gente arrecada, a gente gasta. É muito, muito, muito alto mesmo. Então, outro ponto aqui que chama a atenção, de 2010 a 2019, olha, 32% é benefício previdenciário, ou seja, pagamento de previdência social. 21% é pessoal em encargos sociais, ou seja, o pagamento dos funcionários do governo, funcionalismo público. E 20% é outras despesas obrigatórias. Olhem para essa linha, eu vou traçar aqui uma linha do pagamento de previdência. A gente estava em 32, aí subiu para 34, aí subiu um pouco para 36, aí manteve em 36, aí subiu para 39, aí subiu para 42, aí subiu para 47, aí está em 48, 48, aí subiu um pouco para 49 e manteve. A gente sai desse ponto aqui e vai para esse ponto aqui. A gente tem uma crescente de 17% no pagamento de previdência social. Então, se alguém não entendia por que era tão necessário a reforma da previdência para a volta do Brasil em termos econômicos, era por isso. Por isso que teve a reforma da previdência, porque a gente tinha um gasto crescente. Demograficamente, é uma tendência e é um problema não só aqui no Brasil, como em diversos outros países do mundo. A gente tem o seguinte cenário: a população passa a viver mais, passa a ter uma maior qualidade de vida e passa a ter mais idosos na sociedade. E as pessoas passam a ter menos filhos, tendo menos jovens. Como o sistema de previdência ele é uma pirâmide, ou seja, os jovens que estão embaixo, deixa eu escrever aqui melhor. Aqui, ó. O sistema de previdência é da seguinte forma: os jovens, adultos e jovens, eles pagam os idosos. Ou seja, quando os jovens trabalham, a contribuição dos jovens vai para o idoso. Então, toda vez a gente tem o débito tirado do nosso INSS, o governo pega aquele valor de quem está trabalhando na ativa e passa para quem está se aposentando. Então, é esse sistema aqui de pirâmide. Qual o problema?
O problema é o seguinte, a gente chega na esfera da sociedade em que vai ter mais idoso e pouco jovem. Ou seja, por quê? Porque as pessoas estão vivendo mais, estão tendo uma maior qualidade de vida e porque as pessoas estão tendo menos filhos. Quando chega nesse ponto aqui, vai ser uma pequena parcela para pagar isso daqui. Então o sistema quebra. É por isso que tem que ter reforma da Previdência e a gente vê aqui o aumento se concretizando. Isso aqui, em 10 anos, aumentou 17%. É muita coisa. Continuando, a gente tem um resultado fiscal do Brasil, do governo central. O que é o fiscal? Resultado fiscal ou resultado primário é quando você pega receitas, então quanto você ganha, tá? Receitas, vou botar aqui dinheiro, menos despesas, que é o quanto você gasta. Vou botar aqui DS. O D de despesa e o R de receita. Então, o quanto você ganha menos o quanto você gasta. É o lucro. Suponhamos o lucro na empresa. Você recebe, você tira o quanto você gasta, fica o lucro. A gente tem aqui de agosto de 2011 até fevereiro de 2020. Olha só, a gente vivia num cenário em que a gente ganhava mais do que ganha. Então, a gente ganhava, quando tirava, sobrava 160 bilhões, tá em bilhões. E aí a gente foi caindo, caindo, caindo. A gente chegou nesse ponto aqui, ó, traçar um pontilhado para cá. A gente chegou mais ou menos no final de 2014, mais ou menos no final de 2014, início de 2015, a gente passou a ter mais gastos do que lucro, do que receita. A gente passou a gastar mais do que a receber. Então, hoje, o Brasil tem uma dívida, tem um resultado primário em menos 90 bilhões. A gente arrecada menos do que gasta. Então, vamos voltar um pouquinho. A gente arrecada 33% do PIB, sim, 33%, e mesmo assim é insuficiente para o pagamento das nossas despesas. E olha que esse é o resultado fiscal, como eu disse, resultado primário. Não tem dívida nem juros de dívida aqui embutido, não. Aí a gente vai, continuando, dívida bruta do governo geral. A gente vinha numa crescente aqui, ó, desde 2006 que o Brasil tem dívida. Tá? Isso não necessariamente é ruim, a depender do tamanho da dívida, porque você pode fazer dívida para investir e crescer mais. Então, eu vou traçar aqui uma reta, tipo, só para que isso aqui é um pico, mas, enfim. Basicamente, a gente vinha nesse gasto aqui de 58, vamos botar aqui 58% por cento do PIB, que a gente tinha de dívida bruta, bruta. A gente teve uma crescente em 2014 para, mano, é quase 80% do PIB. Ele deve dar aqui 78%. 78% do PIB. A gente tem de dívida 78% do PIB. Então, de todo o PIB, 78% é a nossa dívida bruta. É muito alto. Quase 80% do PIB. E aqui a gente tem a evolução de despesas. De bilhões, tá? A gente tem aqui, ó. Você vê que ela só aumentava. Só aumentava. E aqui só aumentava. Aqui começou a cair. Então, isso aqui é despesas discricionárias do Poder Executivo. Começou a cair. E aqui a gente começou a manter. Tá? Principalmente governo Temer, governo Bolsonaro. Começou a diminuir isso daqui. Tá? Isso é só para mostrar um pouco. Não é um fator mais relevante do que a gente já tinha falado anteriormente.
E aqui a gente tem um outro ponto que chama a atenção, que é investimento público. Aqui, ó, a gente tem de 1947 até 2019. A gente tem basicamente, aumentou um pouquinho e caiu, mas a gente tem basicamente 2% do PIB destinado a investimento público. Cara, sério, vamos fazer aqui uma conta rápida. 100% do PIB, 33% do nosso PIB a gente paga em imposto. Tá? Então a gente paga uma alta carga tributária. A gente tem uma despesa que é praticamente total, é a despesa total. A gente tem déficit fiscal, tá? Déficit fiscal. E a gente tem uma dívida bruta de 80% do PIB. A gente investe apenas 2% do nosso PIB. Então, é investimento em saúde, é investimento em educação, é investimento em infraestrutura, é investimento em desenvolvimento do país. É 2% do PIB. Tá? 2%. E aí, a gente chega na atual situação de hoje. Estados e municípios, eles estão... Pega esse cenário geral que eu botei aqui do Brasil. Os estados e municípios, eles estão tão ruim ou pior. Tá? Eu não fiz uma análise detalhada, assim como eu estou fazendo do Brasil, mas eles estão tão ruim ou pior. Tá? Estão com muita dívida. O que é que quando os estados e municípios estão com dívida, o que é que faz? Governo central, me ajuda. Governo central, me ajuda. Governo central, me ajuda. E aí, ó, a gente entrou justamente aqui nesse critério dos estados e municípios estar com muita dívida, a gente entrou, muitos declararam calamidade pública. Calamidade pública você compra sem licitação. Licitação. Então você consegue fazer compras sem licitação. Isso é horrível. Você pega o déficit fiscal que a gente tem e amplia ainda mais porque você compra sem licitação. E aí ainda entrou a nossa crise que a gente vive de saúde, não só a gente, né, todo o mundo, com o Covid. Então a gente tem diversos gastos como auxílio emergencial, novas compras tipo de respiradores, a gente tem ajudas aos estados e municípios, a gente tem perca de dinheiro, por quê? Porque a Bolsa Brasileira, as empresas do Brasil passam a valer menos, a gente passa a ter menos investimentos, a gente passa a ter menos financiamento. A gente teve, por exemplo, agora, na última reunião do Copom, a gente teve a taxa de juros, a taxa Selic, a 3%. Ou seja, as pessoas, como teve uma queda, antes era 3,75, as pessoas tiram o investimento daqui. Então, diminui o investimento no Brasil, aumenta a taxa de câmbio, então o dólar, ele sobe. Hoje, dia 13 de maio, a gente tem o dólar a 5,91. Então, quase R$ 6 o dólar. Então, empresas que investem fora, empresas que têm compras externas, elas são muito prejudicadas. Porque vai comprar R$ 6 e vai vender a R$ 1 baratíssimo. Você não tem competitividade no mercado. E aí, com toda essa situação, a gente gera algumas indagações. Será que esse endividamento é sustentável? Quanto tempo será que o governo consegue sustentar esse endividamento absurdo que a gente acabou de ver? Ponto 2. Será que o governo vai imprimir mais dinheiro para pagar a dívida? Lembrando que quando o governo imprime dinheiro, a gente vai gerar inflação. A inflação vai gerar um aumento nos produtos. Então a gente vai ter produto mais caro, a gente já teve cenários inflacionários aqui no Brasil muito alto e é prejudicial principalmente para os mais pobres, que são mais prejudicados na hora das compras. E será que haverá um aumento da carga tributária? Esse ponto aqui também é de fundamental importância. Então, se a gente vê que o governo tem um déficit fiscal,
ou seja, ele gasta mais do que arrecada. O que é que o governo vai fazer? Imprimir mais dinheiro? Gera inflação. Aumentar a carga tributária? A gente já tem uma carga tributária de 33% do PIB. E vai aumentar mais para onde? Então, são essas indagações que geram pessimismo no mercado, são essas indagações que fazem com que a Bolsa de Valores do Brasil caia, e são essas indagações que desanimam investidores estrangeiros a alocar dinheiro no Brasil, são essas indagações que fazem com que o Estado brasileiro, falo Estado, não o Estado, mas o Estado em geral, o governo brasileiro, seja prejudicado, que fica muito difícil a nossa situação no atual momento. Tá? Eu vou encerrar por aqui, eu acho que já ficou muito conteúdo, uma aula muito longa, e é isso.